Pai do Senhor, a igreja bem? Gabriel, se quiser ficar por aí, fica à vontade. Aleluia. São 20 anos ministrando aqui, ficando no teclado. Tirar uma casquinha agora, né? 20 anos ali ministrando para quem está pregando. Aleluia, pode sair. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque às vezes a gente vê uns irmãos chegam na igreja, é uma agitação, fazem tanta coisa na hora, sabe, do culto. Na hora do culto é para parar tudo. A hora do culto é para adorar a Deus. A gente está mergulhado no ambiente de glória, de graça. Então, para tudo, para beber o que Ele tem para nós. Temos que aproveitar esse tempo que nós temos. Vai vir um tempo sobre a terra que nós não vamos poder mais. Nós não, porque nós já vamos estar lá na glória. Mas as pessoas vão experimentar um tempo em que a palavra de Deus não vai estar mais sendo pregada, não haverá mais oportunidade. As pessoas terão fome e sede de Deus e Deus não vai ser achado. Então aproveite cada segundo do culto. O culto já começa na nossa casa. Quantos já começaram o seu culto hoje aí a Deus? Bem, o culto é para o Senhor. O culto não é para o homem. O culto é para Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Então aproveite cada momento. Se tiver que dar aleluia, glória a Deus, dê um aleluia, glória a Deus aí. Exalte o nome do Senhor. Se tiver que bater palma, se tiver que glorificar, glorifique. Mas que seja para Ele, amém? Porque o culto é para Ele. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 27. Aleluia. Estava um ambiente tão gostoso aqui de adoração. Aleluia. 6, 27. João 6, Evangelho de João 6, 27. Vamos pegar do 22. Vamos pegar do 22? 6, 22. Vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram-se do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Tem alguém procurando Jesus aí? Tem alguém procurando Jesus aí? Ninguém está procurando Jesus. Aleluia. Amém. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27. Trabalhai não pela comida que estraga ou que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Amém? Amém?
o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Talvez a tua tradução esteja diferente, mas não tem problema. O verso 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece ou se estraga. Irmãos, Deus tem falado esses dias um pouco comigo nesse texto, porque a gente precisa entender o que Jesus está falando. Jesus não está falando de coisas materiais ou de uma comida que perece. Jesus está falando de algo superior. Jesus havia multiplicado os pães em alguns versos anteriores. Jesus sai, sobe ao monte e manda seus discípulos atravessar o mar da Galileia em direção de Cafarnaum. E eles vão, mas Jesus está no monte. Isso é alguns versos anteriores. Quando Jesus desce, eles estão no meio do mar, já 5, 6 quilômetros no meio do mar da Galileia, mar de Tiberíades ou de Genezaré, como algumas traduções dizem. E eles estão lá no meio do mar e Jesus vai ao encontro deles. É nesse contexto que Pedro pede para ir ter com Jesus e andar sobre as águas. E Pedro vai, mas aí o vento começa a o quê? A soprar. Ele tem medo e começa a afundar. Mas Pedro andou sobre as águas. Mas, infelizmente, quando o vento soprou, ele sentiu medo. Bem? Então, eles estão ali, Jesus pega na mão de Pedro, segura, bota no barco, e eles chegam do outro lado. Eles chegam a Cafarnaum. E a multidão está desesperada, porque a multidão estava do outro lado de Cafarnaum. E eles começam a fazer um rebuliço. Onde está Jesus? Onde está o mestre? Porque nós comemos, nós nos agradamos da comida. Foi legal, foi gostoso, mas nós precisamos de mais. Ele faz milagre, ele cura, ele prospera, ele faz sinais. Mas nós queremos, porque ele matou a nossa fome. E eles ficam atrás de Jesus. Pegam um barco e vão para outro lado. Uma galera, uma multidão. E olha o trabalho que eles têm para sair de um lado para ir ao outro lado do Mar da Galileia, atrás de Jesus. O Mar da Galileia, ele tem aproximadamente, acho que uns 20 e poucos quilômetros de comprimento, e no meio dele, a sua largura, mais ou menos de 12 a 13. Ou seja, eles navegaram de 12 a 13 quilômetros para ir atrás de Jesus. Que trabalho! É trabalhoso ou não é navegar? Sim, ainda mais naquele contexto onde não tinha uma lancha com motor 4 tempos, não tinha um motor a diesel, não tinha nada. Eles tinham que ou remar ou depender o quê? Do vento, a vela, enfim. Olha que trabalho eles estão tendo para ir atrás de Jesus, para ir atrás da comida. Estão entendendo? Eles tiveram um trabalho. Foi dificultuoso. Talvez alguns tiveram que pagar para entrar no barco e alugar barcos que ficavam ali nas regiões para atravessar o Mar da Galileia, para ter com Jesus. Quando eles chegam lá, eles pensam que vão enganar Jesus ou vão agradar Jesus com aquela postura. Porque Deus não se agrada de uma postura simplesmente exterior. Exterior é só um reflexo do que acontece no nosso coração, no nosso interior. Mas o exterior, às vezes, ele pode ser fraudado, ele pode ser manipulado, ele pode ser simplesmente um teatro ou alguma coisa que a gente faça por conveniência.
No caso deles, eles estavam indo atrás de Jesus por causa da comida. Amém? E eles dizem: mestre, o Senhor chegou aqui. Aí Jesus fala para eles: em verdade, lhe digo que vocês não estão procurando por mim por causa dos sinais. Vocês não estão me procurando porque eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Vocês não estão me procurando porque eu sou o Messias, o Machia, aquele que haveria de vir. Vocês não estão me procurando porque eu sou Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vocês estão me procurando por causa da comida. Irmãos, isso é forte demais. Porque muitas vezes nós, cristãos, discípulos, estamos agindo como multidão e não como discípulos. Aí Jesus dá uma ensaboada neles. Lógico que Jesus é sempre delicado, amoroso, que a intenção de Jesus é corrigir, mas trazer ao arrependimento. E Jesus diz assim: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelaquela que permanece para sempre. Aleluia. Que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Irmãos, esse texto aqui do 27, eu separei alguns tópicos aqui para a gente refletir. A primeira coisa que Jesus diz, depois de todo esse contexto que eu expliquei, de ele estar indo atrás de Jesus, de fazer aquele esforço todo atrás de um milagre, talvez atrás de uma comida, Jesus dá uma lição. E pelo menos 4 coisas que eu separei para a gente meditar. Primeiro, Jesus manda eles trabalhar. Não fala isso? Verso 27, coloca aí. 6:27 de João. Trabalhai. Algumas traduções dizem trabalhem. Olha lá, trabalhem. Jesus está recriminando o trabalho? Não. Jesus está negando o trabalho? Não. Jesus de maneira nenhuma disse que os seus discípulos, que os seus filhos, aqueles que viriam depois dele, não precisariam trabalhar. Pelo contrário, Jesus disse: trabalhem. Nós precisamos entender isso porque, às vezes, no meio gospel, no meio evangélico, tem pessoas que acham que não precisa trabalhar. Mas Jesus diz: trabalhem. Diga para o seu irmão: trabalhe. 1 Timóteo 5,18 vai dizer assim, Paulo dizendo a Timóteo: porque diz a Escritura, não se ligará a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. A Bíblia não fala quanto ao trabalho, pelo contrário, ela prega que nós temos que trabalhar. E é um princípio desde que o homem caiu. Do suor do teu rosto você vai ter que comer o teu pão todos os dias. Desde que Adão pecou, desde que estamos nessa natureza caída, contaminada, o homem, a terra foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado e ele precisa o quê? Trabalhar. No Éden não. No jardim o homem não precisava trabalhar. Deus dava tudo, tudo estava à disposição do homem. Mas agora nós temos que trabalhar. E Jesus não recrimina o trabalho. Diga: Jesus não recrimina o trabalho. 2 Tessalonicenses 3,10 vai dizer: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Isso é Paulo falando aos Tessalonicenses. Tinha uma galera lá que não queria trabalhar. Aí Paulo diz: se vocês não querem trabalhar, amém, também não coma. Amém?
Se você não quer pegar a mão, pegar no arado, tudo bem, mas também vai ser privado de algumas coisas. Às vezes nós olhamos a vida de algumas pessoas e falamos, caramba, aquela pessoa é abençoada, tem isso, tem aquilo, e você não sabe o quão duro ela dá, o quanto ela trabalha, o quanto ela fez para alcançar certas coisas. Porque ela trabalhou. E tem pessoas que são descansadas, não gostam de trabalhar. Aí o apóstolo Paulo exorta esse povo, ou seja, a trabalhar. Em 2 Coríntios 12, 15, vai dizer assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O apóstolo Paulo está dizendo, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele trabalha pela igreja, pelas vidas que iam ser salvas, pelos que ele estava discipulando. O apóstolo Paulo nos diz que ele trabalha. Se você for ver a história de Paulo, você sabe que Paulo fazia o quê? Tendas. O apóstolo Paulo, nas horas vagas, ele trabalhava para não ser pesado que as igrejas. Então, quando você vê Jesus falando, trabalhem, não pela comida que se estraga, Jesus não está falando para não trabalhar. Pelo contrário, trabalhem. Aí a gente passa por outro ponto. Jesus está falando, trabalhem, mas não pela comida que se estraga ou perece. Porque a grande questão é essa, as pessoas têm trabalhado, mas não pela causa correta. Muitos têm trabalhado, cansado, vivendo uma vida de canseira, vivendo uma vida de enfado, correndo atrás de sonhos e sonhos, mas não estão trabalhando o quê? Pela comida correta. Não estão trabalhando pela causa certa. Pastor, nós não podemos sonhar, nós não podemos ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos? Sim, você pode. Você pode e deve. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Nós temos que sonhar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer tudo, mas não pela comida errada, não pela causa errada. A multidão estava trabalhando, se esforçando, indo atrás de Jesus pela comida física, quando Jesus tinha algo muito especial, muito maior do que simplesmente um prato de comida, uma bênção. Jesus tinha algo além. Amém? Não trabalhe pela comida que perece ou que estraga. Lucas 12, 19 vai dizer assim: e direi à minha alma, tens depósito muito bens por muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Jesus está exortando aquele homem que acumulou muitos bens e agora queria viver a sua vida, o quê? Comendo, bebendo e folgando. É esse tipo de comida que Jesus está recriminando. É esse tipo de coisa que Jesus está pregando contra. Tem pessoas que querem viver a vida atrás de comida, bebida, folga, prazeres, desejos, mas o apóstolo Paulo diz na sua carta a Romanos, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. A nossa vida não se resume a comer, beber. A nossa vida não se resume ao nosso trabalho. A nossa vida não se resume a fazer a faculdade, arrumar um emprego, casar, ter uma família. A nossa vida não se resume a isso.
não a vida dos discípulos de Jesus. Amém? Gálatas 5,19. Gálatas 5,19 vai falar das obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então veja que toda essa lista que nós falamos aqui da obra da carne, Jesus está contra. O apóstolo está falando contra. A Bíblia fala o que? Contra. Porque as pessoas vivem uma vida embriagada nisso. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, vai bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Tudo que envolve isso. E as pessoas vão trabalhando por essas coisas. É o hedonismo, a busca pelo prazer, a busca pelo momento, a busca pelo agora. E nós esquecemos da verdadeira comida. Romanos capítulo 14, verso 17, vai dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Comida e bebida fala de coisas naturais, de coisas momentâneas, de coisas que nós podemos ver, perceber, tocar. Pastor, nós podemos trabalhar. Irmãos, entendam bem, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar por algumas coisas lícitas. O problema é quando nós supervalorizamos a comida, a bebida, a roupa. Quando nós supervalorizamos a bênção e esquecemos o Deus da bênção. Nós adoramos as coisas de Jesus e esquecemos o Jesus das coisas. A gente gosta muito do ministério, supervaloriza o ministério, esquece que acima do ministério está Jesus. A gente valoriza o nosso carro, as nossas conquistas, os nossos sonhos, e esquece quem está acima de todas essas coisas, que é Jesus. E vivemos de culto em culto, congresso em congresso, seminário em seminário, atrás de uma bênção, atrás de algo, atrás de uma coisa que vai gerar prazer, que vai gerar satisfação momentânea. Aleluia. Esquecemos que nós fomos gerados para a glória de Deus. Você foi gerado para a glória de Deus. Existe uma comida maior. Aleluia. Existe algo maior do que aquilo que você pode ver, do que aquilo que seus olhos enxergam, do que aquilo que nós podemos tocar, do que aquilo que a gente pode almejar. A palavra de Deus vai dizer: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E às vezes a gente fica sonhando, eu já falei isso aqui, vou repetir. Às vezes a gente fica sonhando com coisas terrenas, com coisas supérfluas, com coisas que vão trazer algo para a nossa alma, algo que vai nos agradar. Jesus tem muito mais. Jesus tem muito mais do que uma chave de um carro. Jesus tem muito mais do que uma casa aqui na terra. Jesus tem muito mais do que um ministério bem-sucedido. Jesus tem muito mais. Aleluia. E as pessoas estão buscando se embriagar, comer coisas
que não são as coisas que o Senhor destinou. Depois, no mesmo verso 27, ele vai dizer: mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Mas pela que permanece para a vida eterna. Qual é a comida que permanece para a vida eterna? Qual é a comida que permanece para a vida eterna? Aleluia. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. E no mesmo capítulo, no verso 55, ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Aleluia. Qual é a verdadeira comida? Jesus. Aleluia. Sabe qual é a verdadeira comida? Ser participante do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Pastor, o que isso significa, ser participante do corpo e do sangue de Jesus? É ser participante da igreja. É ser participante da obra que o Senhor está fazendo aqui na terra. Você representa a própria obra do Senhor Jesus aqui na terra. Você é a extensão do ministério de Jesus daqui na terra. Comer o corpo e beber o sangue é ser participante daquilo que o Senhor está fazendo e o que Ele quer fazer através de nós. Mas nós precisamos entender que Deus quer fazer algo através de nós. Se eu não entender que Deus tem um chamado, que Deus tem algo para a minha vida, que Deus tem algo específico, singular, com cada um de nós, nós vamos, como o escritor de Eclesiastes vai falar, nós vamos ficar correndo atrás do vento. Nós vamos ficar correndo atrás de coisas e coisas que não vão preencher a nossa alma, porque só o que satisfaz a nossa alma, o nosso homem interior, o nosso espírito, é Jesus. Só o que te satisfaz é Jesus e cumprir a obra que Ele tem na tua vida. E Ele fala, minha comida é minha carne, o meu sangue. Aleluia. No verso 57 ele vai dizer, assim como o Pai que vive, presta atenção nisso aqui, assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo para o Pai. Jesus vivia para quem? Para o Pai. Jesus nos ensinou o quê? Tudo que o Pai ensinou. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ordenou, Ele não fez de si mesmo, Ele fez do Pai. Porque o Pai mandava Ele fazer, porque o Pai ordenava, porque Ele estava sujeito ao Pai. E João está dizendo, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A tradução aqui está diferente. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Meu Deus. Olha a profundidade dessa palavra de Jesus. Cada cristão, cada discípulo de Jesus tem que viver por Cristo. Não pode mais viver simplesmente pela sua vida. A sua vida está no plano de Deus. Deus não esqueceu a sua família, Deus não esqueceu a sua casa, Deus não esqueceu os seus sonhos, Deus não esqueceu aquilo que você pede, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. É assim que um cristão vive.
Aleluia. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Será que nós estamos vivendo por Jesus? Você está vivendo por Jesus? Aleluia. Será que nós estamos vivendo para Jesus? Será que a nossa vida tem sido totalmente dele? Em João capítulo 4, verso 34, ele vai dizer assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo? A comida de Jesus, aquilo que sacia a alma, o espírito, aquilo que dava sentido para Jesus, era fazer a obra do Pai. Aquilo que fazia sentido para Jesus foi ser batizado por João Batista, mesmo sendo maior que João Batista. Aquilo que fazia sentido para Jesus era dar a sua vida pelos seus, pregar, discipular, constituir discípulos. Isso fazia sentido para Jesus, isso alimentava Jesus, isso saciava sua alma. O que fazia sentido para Jesus era morrer numa cruz, seu sangue ser derramado por nós. Isso fazia sentido para Jesus, porque era a vontade do Pai, e a vontade do Pai fazia sentido e saciava a alma de Jesus, saciava a fome de Jesus, passar pelo Calvário, sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Isso fazia sentido para Jesus. Aleluia. Sabe o que faz sentido para mim? É entregar todos os dias a minha vida a Ele e servi-lo naquilo que Ele me chamou para fazer. Isso faz sentido. Isso é verdadeira comida. Isso é ser participante do corpo de Cristo, ou seja, é estar enxertado de tal maneira que quando eu me encontro em Cristo Jesus, eu sei qual é o meu lugar no reino. Eu sei qual é a minha posição. Eu sei onde eu vou jogar. Aleluia. E talvez você não vai, todos aqui, todos, sem exceção, todos que são crentes em Cristo Jesus, que são filhos de Deus, discípulos de Jesus, Deus tem uma obra específica para cada um. Aleluia. Todos. Ninguém é igual a ninguém. Cada obra é específica de cada um tem o seu lugar no reino, cada um tem o seu espaço no reino. Ninguém precisa ficar brigando com ninguém, tem espaço para todo mundo. Jesus vai falar: vede, os campos estão brancos para a ceifa. Tem espaço para todo mundo, que falta é trabalhadores. Mas nós estamos vivendo um evangelho onde está cheio de estrela, onde está cheio de apresentadores. E aí eles ficam brigando, disputando para quem pega o microfone, para quem serve mais ou para quem toca mais. Mas na verdade Jesus não quer nada disso. Jesus quer obediência. Jesus quer humildade. Jesus quer submissão. Eu não preciso brigar para tocar, eu não preciso brigar para servir, eu não preciso brigar para pregar, eu não preciso. Eu só tenho que estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. No reino tem espaço para todo mundo. Aleluia. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aí Jesus fala lá no 6, tem um som aqui saindo aqui no retorno. Tem um áudio aqui no retorno. Tem um áudio, só tirar aqui, amém. Ainda está saindo, tem alguma coisa aqui. Acho que os céus estão tocando aqui. Amém? Amém? Aí quando Jesus diz, lá no 4, a minha comida é fazer a vontade do Pai, aí ele diz lá no
6,57. Assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, Jesus vivia pelo Pai. Assim, quem se alimenta de mim também viverá por mim. Ele viveu para o Pai e agora nós vivemos para Ele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Ele. Tudo, sem exceção, tudo que somos, tudo pertence a Ele. Aleluia. Se Deus te pedir, você tem que obedecer, você tem que dar. Se Deus te mandar ir, você tem que ir. Cada um tem seu espaço no reino. Nem todo mundo vai viver do ministério itinerante, nem todo mundo vai viver de tempo integral. Tem muita gente sim que Deus vai chamar para o ministério de tempo integral, vai separar, mas cada um tem um espaço no reino. Pode ser um porteiro, pode ser um diácono, pode ser uma enfermeira, um médico, pode ser um jogador de futebol, pode ser um piloto de avião, não sei, pode ser o que for, mas o que Ele te der é para exaltar e glorificar o nome dEle. Aleluia. Aí a gente pensa, não, tem lugares de destaque. Não, Deus quer colocar crentes em todos os lugares. Deus quer colocar o seu povo em todos os lugares. Deus quer salvar um maior número de pessoas. Ele conta com a minha e a sua vida em lugares estratégicos. Aleluia. Você pode ser um pedreiro, mas faça para glorificar o nome do Senhor. Você pode ser mecânico, faça para glorificar o nome do Senhor. Você pode ser uma cozinheira, faça para glorificar o nome do Senhor. Que tudo que você faça leve a Jesus. Aleluia. Por isso que para Jesus, por isso tudo que vier à nossa mão, diz a palavra, fazei conforme a sua força, ou seja, dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque tudo que você faz testifica contra ou a favor. Então, por isso temos que fazer o quê? O melhor. Porque as pessoas estão vendo. As pessoas estão nos vendo. Aleluia. A vontade do Pai saciava a alma, o Espírito de Jesus. A obra ministerial que Deus tinha para Jesus, isso saciava a sua fome. Sabe o que vai saciar a sua fome? Sabe que vai saciar esse desespero que você não sabe o que é? É aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não vai encontrar satisfação em lugar nenhum do mundo fora do propósito. Fora do propósito não há satisfação, fora do propósito não há alegria, fora do propósito não há, ou melhor, fora do propósito há tristeza, enfado, tudo isso, mas dentro do propósito não. Dentro do propósito pode até ter tribulação, dentro do propósito pode até ter a cruz, mas no terceiro dia as coisas mudam. No propósito de Jesus era a cruz, o Calvário. Ele sabia que ele ia passar, mas ele sabia também o que tinha depois da cruz. Aleluia. Dentro do propósito vai ter privações, provações. A Bíblia fala de tudo isso. Mas vai ter alegria, a verdadeira paz, que excede todo entendimento, só está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Agora, ser saciado, estar no ministério, estar naquilo que Deus me chamou para fazer, isso só pode ser feito pela operação do Espírito Santo. Olha o que ele diz: trabalhai não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem
dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Quando a Bíblia fala de selo, ela está falando do Espírito Santo. Em Lucas 3:21, diz assim: e aconteceu que, como todo o povo sendo batizado, Jesus orando, ele ao céu, o céu se abriu. 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, em uma forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus só pôde realizar as obras que realizou porque ele foi capacitado pelo Espírito. Ele foi ungido pelo Espírito. E assim como Jesus foi, ele está dizendo que vai selar os seus, também vai capacitar os seus. Olha o que diz agora em 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Nós só podemos realizar uma obra, nós só podemos realizar uma missão do Senhor Jesus na terra, porque Ele nos capacitou com o seu Espírito Santo. Porque Ele nos capacita. Ninguém de si mesmo tem a força necessária e a capacitação necessária para fazer nada. Estávamos conversando hoje de manhã, aqui, pastor Zé, presbítero José Carlos, o Zé da mesa ali. Estávamos falando. É Zé? José. Amém. Estávamos falando. Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus faz coisas e chama as coisas à existência que não existem. Mas não pela nossa obra, não pela nossa força, pela obra do Espírito Santo. Mas você precisa crer nisso. Eu preciso crer que Deus pode fazer qualquer coisa. Se Ele falar, Ele pode. Se Ele determinar, Ele pode. Aleluia. Ele chama a existência aquilo que não existe e traz a existência pelo poder da sua palavra. Somos capacitados pelo Espírito Santo para viver o propósito, para viver o chamado, para viver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E cada um Deus vai dar uma medida. Ao presbítero José, Deus vai dar uma medida, ao pastor Eusébio uma medida, a pastora Márcia outra, presbítero Diego, e assim por diante. Todos nós, Deus confiou, vai confiar alguma coisa. A parábola dos talentos diz que a um deu 10, a outro deu 5, o deu 5 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Aleluia. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados. Olha aí, o selo é a capacitação do Espírito Santo. Deus te capacitou, Deus te selou com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Todos nós fomos capacitados, todos nós temos a capacitação de Deus para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Aleluia. Eu gostaria de concluir aqui com algumas verdades, aplicações, para a gente terminar. 1. Nossos esforços, tempos e recursos precisam estar à disposição do reino de Deus.
quase 4 coisas a gente aprende aqui. Nossos esforços, recursos, tempo, precisam estar o quê? À disposição do reino de Deus. Tudo que você tem, tudo que Deus te deu, é para o cumprimento do propósito. Eu citei o texto aqui de Paulo, onde ele diz: eu gastarei, vou me deixar gastar, eu vou fazer o que tiver que fazer para cumprir a obra que o Senhor me deu, para cumprir o chamado, para cumprir o ministério que Ele colocou nas minhas mãos. Se tiver que tirar do bolso, eu vou tirar. Se tiver que bancar, eu vou bancar. Se tiver que custear e pagar um preço, eu vou pagar. Porque essa é a minha missão. Cada um tem a missão. O apóstolo Paulo diz: eu vou gastar. Eu vou gastar. Deus te chamou para ser uma bênção. Diga assim: Deus me chamou para ser uma bênção. Diga: Deus me chamou para ser uma bênção. Ele chama Abraão e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, eu já vou te abençoar. Você só precisa ser uma bênção. Às vezes nós queremos bênção, esquecemos de ser bênção. Deus te chamou para ser uma bênção em pessoa, a graça estendida aos homens. E ficamos como que crentes capitalistas que querem o tempo todo. E esquecem que nós fomos gerados para ser bênção, para ser ministros da graça, ministros do evangelho. Ser bênção vai custar a nossa vida, vai custar o nosso tempo, vai custar os nossos recursos, vai custar sonhos, que são os nossos sonhos, que não são os sonhos de Deus, porque Deus tem compromisso com os sonhos dele, não com os seus sonhos. Alguns sonhos Ele dá para nós, esses são sonhos legítimos, mas alguns sonhos são sonhos mundanos, são sonhos que a gente vê, sonhos carnais, são desejos só do coração do homem, mas Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua verdade, com os seus decretos. Nós precisamos gastar a nossa vida, todos os nossos recursos, toda a nossa força tem que ser direcionada a Jesus. Temos escola bíblica segunda-feira, temos tarde com Deus, temos mesão jovem à noite, temos quarta-feira culto, temos quinta-feira culto, temos culto domingo, culto de manhã, culto à noite, célula. Eu sei que talvez você não consiga ir em todos, mas qual o esforço que você tem feito? Qual o esforço que você tem feito de se doar para o Senhor? Qual é o esforço que você tem feito? E às vezes nós erramos no mínimo, no pouco. Aleluia. Precisamos ser fiel no pouco, para que Deus assim nos coloque sobre o muito. 2, não podemos perder tempo com as distrações. Deus tem um chamado, Deus tem um ministério, Deus tem um propósito, mas existem muitas distrações que vão tentar nos tirar do foco, do propósito. Muitas coisas vão tentar nos roubar o ministério, nos roubar o serviço a Deus, nos roubar a devoção que nós temos que ter a Ele. O apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Hoje é tão difícil, as coisas estão se tornando tão difíceis, que está até difícil você orar, ler a Bíblia, jejuar. Mas estou falando mentira ou é verdade? Quantos de nós oramos todo dia? Temos uma vida de oração regrada, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Quantos de nós todo dia lemos a palavra, meditamos, estudamos a palavra? Quantos já
nunca fizeram um jejum? Ou quantos já deixaram de fazer há anos? Porque os tempos são difíceis, mas nós não podemos perder tempo com as distrações. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. O reino das trevas não brinca de ser reino das trevas. Não podemos perder tempo com as distrações. Você é servo do Deus vivo. Aleluia. 3. Deus tem um chamado geral para a sua igreja, mas um chamado específico para cada crente em Jesus. Deus tem um chamado para todos. Quer ir por todo mundo, pregar o evangelho, ser testemunha. Isso aí é comum de todos. Mas o chamado específico é a forma com que eu vou levar Jesus às pessoas. O chamado específico é o meio pelo qual eu vou levar Jesus. Eu levo Jesus através do teclado, eu levo Jesus através da pregação, eu levo Jesus através da bateria, eu levo Jesus através de receber uma pessoa. Eu posso levar Jesus de várias formas. Eu posso levar Jesus lá fora, as pessoas apresentando, evangelizando, discipulando. Eu posso levar Jesus de várias formas. Com as minhas ações, existe uma obra geral, mas Deus tem uma obra específica para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é um dos aspectos mais difíceis da vida cristã. É você descobrir qual o seu lugar no reino. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil achar o seu chamado, achar a sua vocação, porque nós somos influenciados o tempo todo por uma mídia gospel, nós somos influenciados pelo mundo secular, nós somos influenciados por parentes, por amigos, nós somos influenciados por tudo. Mas nós temos que deixar ser influenciado pela voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo. Aleluia. 4 para terminar. Vamos ficar de pé. A nossa capacitação vem de Deus. Diga, a minha capacitação vem de Deus. Eu não posso ser só um crente. Eu tenho que ser o crente. Aleluia. Irmãos, nós não podemos confirmar ser mais uma igreja. Nós temos que ser a igreja. Você tem que ser a igreja. Teu coração tem que queimar, teu coração tem que arder. Senhor, faz-me um crente melhor a cada dia. Senhor, faz a tua presença ser refletida através de mim. Senhor, faz a tua obra testificar em mim. Faz, Senhor, eu ser reconhecido verdadeiramente como um servo de Jesus. Eu quero testemunhar Jesus, eu quero curar, eu quero levar Jesus, eu quero libertar, eu quero a manifestação do Espírito Santo. Eu preciso ver, Senhor, a tua palavra se cumprindo em mim. Aleluia. Esse tem que ser o nosso desejo, cada dia, ser mais parecido com Jesus, refletir a imagem do Senhor Jesus de glória em glória, ser transformado todos os dias à medida de varão perfeito, ser transformado todos os dias em santidade, ser transformado todos os dias. Aleluia. Para terminar, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você não é obra do acaso. Você não nasceu para dar errado. Você é filho do Altíssimo, co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele te escolheu. Aleluia! Ele te elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus te escolheu. Aleluia. Fala, Deus me escolheu. Aleluia. Eu sou um escolhido do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Fala com Deus aí. Senhor, eu quero ser melhor, Jesus. Eu preciso, Senhor. Eu preciso me alimentar das coisas corretas. Eu preciso, Senhor, me aprofundar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Comece a falar com Ele. Confesse o seu pecado. Agradeça a Ele se você já está no caminho certo. Mas fala com Ele, Senhor. Senhor, que a Tua palavra entre no meu coração. Que eu produza, Senhor, segundo a Tua palavra, a 30, a 60, a 100 por um. Senhor, eu preciso, aleluia, eu preciso ser mais parecido com Jesus. Eu preciso dar valor ao ministério que Ele me deu. Eu preciso entender aquilo que Ele colocou na minha mão. Senhor, vai falando com Ele aí. Senhor, me ajuda a ser fiel até a morte. Me ajuda a permanecer firme na Tua caminhada. Me ajuda, Senhor, a ser parecido com Jesus.